Boa noite, irmãos. Nós vamos iniciar hoje uma série de pregações na carta aos Hebreus. Pelo menos nós vamos tentar. É uma carta difícil, uma carta que tem realmente temas muito complexos, mas com a graça de Deus nós vamos tentar empreender uma exposição dessa carta. Vamos abrir a carta aos Hebreus, no capítulo 1. E eu estarei lendo do verso 1 ao 4. Há uma tentação muito grande em dizer a carta de Paulo aos Hebreus, mas a autoria da carta é indeterminada. O autor sagrado diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pedi ao presbítero Hidalto que esteja orando nesse momento. Meus amados irmãos, todos aqui já ouviram falar do reformador João Calvino. E João Calvino, ele escreveu uma obra muito importante, que foi as instituições da religião cristã, mundialmente conhecida como as Institutas. E logo no primeiro capítulo, na primeira seção, Calvino vai tratar do conhecimento de Deus e do conhecimento do homem. E ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer que o conhecimento que nós temos sobre Deus, ele é fundamental. Ele é indispensável para que nós possamos nos conhecer melhor. Por outro lado, Calvino vai dizer também que o conhecimento que nós temos sobre nós mesmos nos ajuda, de alguma maneira, a compreender certos aspectos do nosso Deus, do Deus a quem servimos. Ou seja, esse conhecimento mútuo, eu conheço a Deus e me conheço. Eu me conheço e conheço a Deus. Ele, de alguma maneira, ao ser integrado, ele nos permite que nós desenvolvamos uma compreensão mais adequada da realidade com a qual nós interagimos. E quando nós falamos sobre conhecimento sobre Deus, ou sobre o conhecer a Deus, é necessário que nós tenhamos em mente duas palavrinhas: a palavra cognoscibilidade e a palavra incognoscibilidade. Quando eu digo que algo é cognoscível, estou dizendo que ele é conhecível. É possível empreender uma pesquisa, é possível empreender uma investigação,
é possível ir em busca de informações sobre aquele algo. Cognoscível vem de gnosis, que significa conhecimento. E quando algo é incognoscível, é algo sobre o qual nós não podemos conhecer. Existem coisas incognoscíveis que nós não podemos fazer nenhuma afirmação, nem sequer hipotética. E existem outras coisas que, conquanto nós não conheçamos, nós podemos levantar certas hipóteses. E se, por um lado, nós podemos conhecer a Deus até certo ponto, por outro lado, há certos mistérios acerca do Criador que nós não sabemos, que a Escritura não revela, que a natureza não revela e que não há nenhuma luz que possa clareá-las, trazendo para nós, evidentemente, a certeza de que o contentamento em relação a essas coisas é a melhor atitude a ser tomada, até porque em Deuteronômio capítulo 29 e o versículo 29 é dito que as coisas reveladas pertencem aos homens, as coisas ocultas pertencem ao Senhor. Se ele não quis revelá-las, né? Paulo, por exemplo, no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, ele disse que foi arrebatado ao terceiro céu e ele viu coisas que são indizíveis aos homens. Quando ele diz que elas são indizíveis, ele não as quis revelar. E nem também nós podemos levantar qualquer hipótese sobre o que quer que Paulo tenha visto naquele arrebatamento místico. O mesmo não vale para Deus. Por que não vale para Deus? Porque ele é presciente e ele é onisciente. Sendo onisciente, ele conhece tudo, e sendo presciente, ele conhece tudo de maneira absolutamente antecipada. Então, esse Deus que se apresenta a nós de maneira graciosa, de maneira amorável, ele se faz conhecer por meio dos seus atributos. Como nos ensina o Catecismo Maior de Westminster, Deus se revelou a nós pelas obras da criação e pelas obras da providência. Essas obras envolvem a sua revelação na natureza. Romanos capítulo 1 diz que a sua divindade e o seu eterno poder podem ser percebidos por aquilo que nós vemos na natureza. Quando você olha para a imensidão do mar, quando você olha para a variabilidade da fauna, da flora, dos seres animados, evidentemente que toda essa criação, ela nos diz que há um Criador, que há alguém que trouxe todas essas coisas à existência. O Senhor também se revelou através da nossa consciência. Romanos capítulo 2 vai dizer que a lei do Senhor está gravada na tábua do nosso coração. Ou seja, todos nós, por meio da nossa consciência, intuímos que existe um Criador. Deus também se revela através das Escrituras. Se revelou ao povo hebreu através dos 39 livros que hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento, e se revelou aos nossos irmãos do primeiro século através dos 27 livros que hoje nós conhecemos como o Novo Testamento. Mas há uma revelação de Deus que os teólogos chamam de a revelação especial. A suprema revelação. A revelação que não pode ser comparada com nada nem ninguém. Que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus, o Senhor Deus se revelou como nunca antes havia se revelado. Ou seja, o Senhor Jesus, ele é o ponto culminante da revelação divina. Então, a gente olha para a criação, a gente olha para o nosso interior, a gente olha para a Escritura, mas a própria Escritura, ela nos convida a olhar para alguém que está muito acima, que é mais elevado, que está em um nível que não pode ser comparado. E essa revelação é a pessoa bendita
do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é sobre Cristo como a suprema revelação de Deus que o autor aos Hebreus ele vai iniciar a sua carta. Como eu disse, a carta aos Hebreus é uma carta muito difícil. É uma carta que tem um grego muito bonito, que faz uso da retórica greco-romana. A leitura da carta nos permite perceber que o autor conhecia muito bem a cultura alexandrina, a cultura judaica, era um homem de uma cultura brilhante. E ele vai escrever 13 capítulos com um único propósito: afirmar a superioridade de Cristo em todos os sentidos. Ele vai dizer que Cristo foi superior aos profetas, que Cristo foi superior aos anjos, que Cristo era superior a Moisés e a Josué, que eram legisladores da antiga aliança, e ele vai dizer, inclusive, que Cristo é superior ao sacerdócio arâmico, também conhecido como o sacerdócio levítico. Como eu disse, nós não sabemos quem escreveu essa carta. A história da igreja, ela vai dar testemunho de que muitas pessoas foram apontadas como o possível escritor. Paulo, Apolo, Clemente, Barnabé, Priscila. Há alguns autores, como Adolf von Harnack, que vai dizer que o nome do autor não aparece, porque, segundo ele, o autor teria sido uma mulher, Priscila. Mas, como disse Orígenes, no terceiro século, nós não temos a mínima ideia, e o autor sagrado ele não fez questão de se identificar. E quando eu digo aqui o autor sagrado, eu estou dizendo o Espírito Santo. Ele não faz nenhuma tratativa no sentido de que o autor terrenal ele se identifique. A data de escrita: 64, 70 depois de Cristo. Os destinatários também não sabemos. O que nós sabemos é que, provavelmente, a partir de alguns elementos que nós temos dentro da própria carta, ela muito provavelmente foi escrita para os judeus da dispersão, ou seja, judeus que foram espalhados e que, em algum momento, eles creram no Senhor Jesus e professaram a fé no Senhor Jesus. O que nos interessa por ora é o conteúdo em pauta e aquilo que ele tem a dizer sobre essa revelação. Essa revelação que tem nome, que se manifestou e em torno do qual todos nós aqui nos reunimos no anoitecer de hoje. Por isso eu quero convidar os irmãos a meditarem comigo sobre Cristo, a suprema revelação de Deus a nós. E esse tema, ele nos sugere uma pergunta que o autor sagrado ele vai responder, nos oferecendo 3 respostas. Em que sentido Cristo é a suprema revelação? A primeira resposta que o autor sagrado vai dar é que Cristo foi o porta-voz de Deus de um modo muito especial. Olha o que ele vai dizer. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. A primeira coisa que nós temos que observar aqui é que o início da carta ele é atípico. O que um autor ele faz quando ele vai escrever uma carta? A gente está falando do primeiro século, de um contexto greco-romano. Ele se identifica, ele identifica os destinatários e, geralmente, ele vai invocar a bênção do Senhor. Por exemplo, Paulo, quando escreve aos Coríntios, quando escreve aos Gálatas, quando escreve aos Tessalônicos,
Ele se apresenta, ele diz quem são os destinatários e, na sequência, ele invoca a graça, a paz, a misericórdia de Deus sobre a vida daqueles irmãos. O autor aos Hebreus, ele inicia a carta dizendo o seguinte, que Deus havia falado, mas que agora ele havia tomado uma providência tamanha que ele resolveu vir a nós, que ele resolveu enviar o seu filho para que este comunicasse a mensagem do Evangelho. E os irmãos vão perceber, de maneira muito clara, que ele vai fazer alusão a uma revelação contínua. Ele vai dizer que Deus falou outrora, e falou a quem? Ele falou aos pais. Ele falou por meio de quem? Ele falou por meio dos profetas. Como foi que ele falou? De muitos modos e muitas vezes. Quando a gente volta para o Antigo Testamento, tem um teólogo que eu gosto muito, Richard Gaffin. E Richard Gaffin, ele vai mostrar que existem períodos. Existem períodos onde há uma profusão da palavra profética. Então você tem lá o período de Moisés, onde juntamente com ele havia Miriam e Arão. Você tem o período de Elias e de Eliseu. E se os irmãos recordarem, havia uma escola de profetas. E há um período posterior ali na monarquia, que é aquele período que vai de Davi até Uzias, quando você vai ter muitos profetas. Por exemplo, o templo em que Isaías viveu, havia uma profusão. Miqueias de um lado, Amós do outro, Oséias do outro, Odede do outro, e havia uma multiplicação muito grande. Deus falando, Deus orientando, Deus revelando a sua vontade. A todo momento Deus estava ali presente por meio da palavra profética. E é bom lembrar que o profeta, diferente do sacerdote, é aquele que representa Deus diante do povo. É aquele que recebe da parte de Deus o oráculo e comunica ao seu povo. Então, o autor aos Hebreus, ele está dizendo aqui de maneira muito clara que Deus, reiteradamente, ele procurou se comunicar com o seu povo. Mas que tudo aquilo era um prenúncio. Tudo aquilo era uma preparação. Tudo aquilo anunciava que uma mensagem maior seria comunicada. E essa mensagem, veja, é interessante que Cristo é aquele que anuncia, mas ao mesmo tempo ele é a mensagem, porque ele é o Verbo encarnado. Ele é o próprio Deus encarnado. Então Moisés falou, Isaías falou, Malaquias falou, Eliseu falou, mas tem um detalhe. O profeta do capítulo 18 de Deuteronômio, prometido pela boca de Moisés, chegou. E esse profeta, que nós chamamos Jesus Cristo, ele era pura e simplesmente o próprio Deus que se humanizou para vir até nós e nos trazer a mensagem que o Pai lhe confiara. Tanto é que Paulo vai dizer assim, Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A ideia de que Deus tenha falado repetidamente aos antepassados pelos profetas e de muitos modos ressalta a bondade graciosa do Senhor em se comunicar conosco. Porque eu poderia falar a Deus e ele permanecer em silêncio. Eu poderia falar a Deus e ele simplesmente ignorar aquilo que eu falo. Mas pelo que está dito aqui, é exatamente o contrário. Deus, na sua soberania e da sua bondade, ele resolve se manifestar continuamente ao seu povo. É importante salientar que boa parte daquilo que os profetas falaram dizia respeito ao próprio Cristo. Não é sem razões que nós aprendemos que toda a Bíblia ela é um testemunho acerca da pessoa do Senhor Jesus. Então a gente vai ver que muitos profetas
os salmistas, Moisés, Isaías principalmente, né? Há alguns autores que, pela quantidade exorbitante de profecias que Isaías profetizou acerca do Messias, vão chamar ele de o quinto evangelista. Mas nenhum deles teve o privilégio de ver e de ouvir aquilo que Cristo, do alto da sua sabedoria, ele comunicou quando estiver aqui. Agora, o Cristo anunciado havia vindo e havia anunciado a mensagem do Pai. Essa expressão aqui, nestes últimos dias, ela é absolutamente significativa porque ela serve de marco temporal. O que ela significa? Primeiro, Cristo inaugurou uma nova etapa na história da redenção. Que etapa é essa? Os últimos dias chegaram. Tem muita gente aí dizendo que o calendário da profecia é Israel. Que Israel é o calendário divino. E, no entanto, o autor aos Hebreus, ele não adota uma abordagem onde o centro é Israel. Ele adota uma abordagem cristocêntrica. Quem inaugurou os últimos dias da nossa era? O Senhor Jesus, quando ele encarnou. O Senhor Jesus, quando ele veio à terra. Quando ele se manifestou entre nós. Ao mesmo tempo, Cristo se manifestou como a mensagem definitiva, uma vez que ele mesmo era o Verbo encarnado. E aí a gente vai para as epístolas e vai ver que o tempo todo a referência é feita a Cristo. A referência é ao Verbo encarnado. Paulo vai entrando de cidade em cidade e tinha uma mensagem. Olha que coisa estranha. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou. Assim sendo, irmãos, a ideia básica do autor aos Hebreus é afirmar que somente Cristo foi capaz de trazer para os homens a revelação plena da parte de Deus. Por quê? Porque ele veio de lá. Ninguém conhecia o Pai como Cristo conhece. Ninguém conhece os planos do Pai como Cristo conhece. E ninguém é capaz de cumprir fielmente a vontade de Deus e de comunicar infalivelmente a vontade de Deus como Cristo. Por isso que Cristo, ele é a suprema revelação de Deus, porque por meio de Cristo, Deus falou conosco de modo muito especial. Segundo, Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Olha só o que o autor aos Hebreus vai dizer aqui no final do verso 2. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus fala por meio de Cristo e, ao mesmo tempo, Deus, ele lhe concedeu uma posição que ele não concedeu a ninguém mais. Essa expressão herdeiro denota a posição exaltada, sobrelevada. Denota a posição privilegiada que o Pai, e tão somente o Pai, ele comunicou ao seu Filho. Aquela expressão que a gente lê em João, no capítulo 1, versículo 18, né? Quando fala do Deus unigênito, e no capítulo 3, versículo 16, o Filho unigênito, essa expressão unigênito, ela procede da palavra grega monogenes. Mono é um, gênia é geração, né? E significa que Cristo, ele é o Filho de Deus. Nós somos um filho. Eu sou um filho, o irmão William é um filho, a irmã Marlene é uma filha, mas Cristo não é um filho. Cristo é o Filho. E esse Filho, ele desfruta de privilégios
que nós não podemos desfrutar. Um desses privilégios é este que o autor aos Hebreus está aqui apresentando, quando ele diz que Deus o constituiu. Essa palavra constituiu, ela tem o mesmo sentido de nomear. É como se Deus tivesse separado a pessoa de Cristo e ele tivesse separado para ele algo muito especial. E o que é esse algo muito especial? Ele não é herdeiro de uma coisa, de duas, de três, de quatro, de cinco. Ele é herdeiro de tudo. Tudo pertence a ele. Então, quando a gente volta para o capítulo 4 de Mateus, que Satanás, ele chama Cristo, ele diz, olha, tá vendo isso aqui? Riqueza, fama, glória, tudo isso te darei. Ladrão. Cristo não tem falta, não tem necessidade, porque tudo que há no universo pertence a ele. Não há nada. Eu tinha um professor, Gaspar de Souza, que ele dizia assim, nada escapa ao controle da providência. E eu digo, nada escapa ao controle de Cristo, tendo em vista que tudo lhe pertence. Quando a gente vê a soberba das pessoas, né? Pessoas arrogantes que acham que podem tudo, que têm tudo, pessoas que são muito apegadas à matéria, são apegadas àquilo que não é delas. Tem nada aqui, nada que nos pertença, nada. Tudo aqui é fruto da graça. Tudo pertence ao Criador. E tem um detalhezinho, o Criador deu ao Filho. Paulo, ele vai mostrar, no capítulo 1, o versículo 16 de Colossenses, que tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha a relação do pai com o filho. É por isso que o autor aos Hebreus aqui vai dizer, nos falou pelo filho, a quem constituiu herdeiro. Ou seja, o uso da palavra filho no singular parece indicar que o único que preenche todos os requisitos para que se tornasse herdeiro é Cristo. Não lhe falta nenhum atributo. Não lhe falta nenhum predicado. O pai olha para ele e diz, é seu. Aí a gente olha para o mar pertence a Cristo. Eu falo muito do mar porque o mar é uma coisa que mexe comigo. A imensidão do mar. Quando você vê as imagens na internet do navio em alto mar, o navio parece um grão de poeira. Pequeno, insignificante, irrisível. Aí você olha para aquela imensidão e você lembra. Está lá no livro do profeta Isaías. Diz que o mar é como uma gota de água na palma da mão do Criador. E esse Criador criou tudo isso. A multidiversidade da fauna e da flora. Criou o universo. Criou as estrelas. E disse, meu filho, é seu. Esse é meu presente para você. A gente vai para o Evangelho de João e vai ver, Cristo é o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando ele termina a criação, que ele olha para a criação, para a beleza da criação, para a grandeza da criação, aí o pai, de maneira amorável, ele diz assim, é seu. Agora imagina, uma criança, ele quer um carrinho, aí o pai dá um carrinho para ele. Aí ele cresce um pouquinho, papai, eu quero um livro. O pai vai lá e dá um livro para ele. Aí ele cresce mais um pouquinho, papai, eu quero uma moto. Aí papai diz assim, não, eu vou lhe dar uma moto. Aí dá uma moto para ele. E o filho se alegra. Agora imagina, o pai que é pai, o pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse a Cristo o seguinte, meu filho, todo esse universo que você criou é seu. Esse é meu presente para você. Sabe quem vai resumir isso de maneira belíssima? O grande estadista holandês, Abraham Kuyper. Olha o que Kuyper vai dizer sobre a relação de Cristo com o Pai e de Cristo com a criação. Não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência do qual Cristo não possa dizer, é meu.
para onde ele virar o olhar dele, para onde ele mirar a atenção dele, ele vai dizer: é meu, é meu, é meu, tudo me pertence. Falava com o presbítero Leandro, né, sobre um conjunto que eu até gosto, Projeto Sola. E o Projeto Sola tem uma música chamada Colossenses 1, belíssima, extraordinária. Lá para as tantas, ele comete o erro de introduzir a seguinte expressão: já não há mais nada que a ele não pertença. A pergunta é: quando é que houve algum tempo em que tudo não pertencesse a Cristo? A pergunta é essa. Houve algum tempo em que alguma coisa não pertencesse a Cristo? Aí alguém diz assim: mas ele não nos comprou? Ele nos comprou como filhos redimidos. Mas enquanto criação, nós pertencemos a ele. Agora, nós pertencemos como criação redimida, mas já pertencíamos, éramos propriedade dele. O dono do universo é ele. Já ouviram a expressão a casa da mãe Joana? Essa expressão é uma expressão que denota o quê? Balbúrdia, desordem. No universo, não. O universo tem um dono. O universo tem um controlador. O universo tem quem governa. E tem mais uma coisa. Sabe por que ele cuida? Porque ele criou e o pai disse: é seu. Ora, se eu cuido do que é meu, imagina o Criador. O Criador que recebeu do pai a alcunha para criar, para sustentar, para guardar, e recebeu como um presente todo especial. Então o Projeto Sola, me desculpe. Me desculpe. A música é muito bonita. Eu gosto muito da música. Acho até que poderia se fazer uma pequena modificação. Estava cantando essa música hoje. Não há nada que a ele não pertença. Resolvido o problema. Porque não há. Acho que até uma criança, se eu perguntar a ela, ela vai dizer: tudo pertence ao Senhor Jesus. Tudo. E exatamente tudo. E é isso mesmo. Não sem razões nós somos chamados. Suas ovelhas, seu corpo, sua noiva, somos chamados para o seu redil. E isso deve nos lembrar a quem nós pertencemos e do dever de servi-lo. É por isso que aqui nós nos reunimos dominicalmente para celebrar o Cristo de Deus. E é um prazer dizer assim: eu pertenço a Cristo. A minha vida é dele. E ele faz dela o que ele quiser. Aonde ele me mandar, eu irei. E o que ele ordenar, obedecerei, porque eu pertenço a ele. E isso é um privilégio que não pode ser comparado a nada na vida. Então, essa é a segunda resposta para a pergunta em que sentido Cristo é a suprema revelação. É porque ele é o herdeiro. Mas tem uma terceira resposta. Cristo é merecedor de toda exaltação. Olha o que ele vai dizer aqui, versículos 3 e 4. Ele, olha a expressão, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que o autor da carta aos Hebreus ele vai fazer aqui? Ele vai apresentar alguns atributos que tornam a pessoa do Senhor Jesus, ou que nos convocam para que nós exaltemos a pessoa do Senhor Jesus. Ele começa dizendo que Cristo é o resplendor da glória do Pai. Eu vou exemplificar isso de maneira muito didática. Quando você vai ao espelho, o que é que você vê?
Você vê o reflexo da sua pessoa. Se o espelho está embaçado, você descarta e compra outro. Então, quando o autor diz que ele é o resplendor da glória do Pai, ele está dizendo que ele é a imagem perfeita, mas ele é também a imagem radiante do Pai. É por isso que João vai dizer: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, ele vem, ele nos revela de maneira plena a imagem do Pai e ele manifesta o seu poder como o poder que ele compartilha com o Pai. E quando diz que ele é a expressão exata do seu ser, essa expressão exata, ela tem na sua raiz a mesma raiz da palavra caráter. Então, ele veio para revelar o caráter do Pai. É por isso que ele vai dizer de maneira muito enfática, irmã Kedman: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. Ele está dizendo que ele e o Pai são uma unidade composta e que ele e o Pai compartilham dos mesmos atributos. Compartilham do mesmo poder, do mesmo propósito, da mesma mentalidade, da mesma condição de ser Deus. Então, é muito apropriado que o autor da carta aos Hebreus, no verso 3, inicie dizendo: ele. Não é Moisés, não é Josué, não são os anjos, não é Arão, não sou eu que estou escrevendo, é ele. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós aprendemos de manhã que nos 5 primeiros dias, Deus criou as coisas por meio de uma palavra. A palavra foi: faça-se. A palavra foi: haja. E quem é o agente da criação? É Cristo. É Cristo. Mas ele não é só o agente da criação, ele é o sustentador da ordem. Aí tem gente que olha para o mundo e diz assim: há muita desordem no mundo, né? Há muitos problemas no mundo. Aí eu digo para essas pessoas: eu não perco uma oportunidade. Isso é porque Cristo está com o pé no freio. Imagina se ele tirasse o pé do freio. Imagina se ele entregasse o mundo. Ele deixasse que o mundo vivesse às suas próprias custas. Ou seja, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui? Que Cristo, na sua imanência, que significa a sua presença abençoadora, ele criou e ele toma conta da criação. Por isso que desordens e catástrofes muito maiores não acontecem. Por quê? Pelo seu poder, pela sua providência, ele vai administrando todas as coisas de tal forma que elas possam cumprir o seu papel segundo a vontade dele, previamente determinada. E aí ele diz: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade, à direita da majestade, nas alturas. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte: a redenção, ela também teve um operador. Redenção significa pagamento. Redenção significa quitação. Cristo, ele paga, ele quita, ele liquida a nossa dívida, ele opera a redenção de uma vez por todas. E essa expressão, tomar assento à direita, tomar assento na majestade das alturas, significa Deus o honrou. O que Paulo vai dizer? Lá no Carmen Christi, Filipenses capítulo 2. Ele vai dizer: por esta razão, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que o Senhor Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, já que ele veio,
Ele se propôs a vir e veio e cumpriu de maneira cabal a sua missão. Deus agora o exaltou, o constituiu como juiz dos vivos e mortos, lhe deu um nome perante o qual todos hão de se dobrar, e lhe deu essa posição absolutamente privilegiada. Aí no versículo 4, no finalzinho, ele vai dizer: quanto herdou mais excelente nome do que os próprios anjos. Aí a gente vai para o capítulo 5 de Apocalipse. Está lá aberto, está lá fechado o livro, João começa a chorar, e um dos anciãos diz assim: João, não chore não. Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Ou seja, o que o autor está dizendo aqui? Cristo é portador e ele é merecedor de uma dignidade que nenhum homem merece. E que o Pai, na sua sabedoria, resolveu recompensá-lo. Quer dizer, qual é a mensagem do Carmen Christi? Da humilhação para a exaltação. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui a mesma coisa. Ele veio e se humilhou, cumpriu a sua parte. O Pai agora o exaltou sobremaneira. Eu quero concluir chamando a atenção dos irmãos para dois personagens que viram essa revelação quando ele ainda era um bebezinho. Eu estou me referindo a Simeão e eu estou me referindo a Ana. Eles ouviram e eles conheciam as palavras ditas pelos profetas. Deus vai se revelar por meio do Messias. Quando o Messias chegou, eles pegaram a revelação suprema nas mãos e eles exalaram dois afetos: gratidão e louvor a Deus. Hoje, nós temos acesso à mensagem do Senhor Jesus por meio da Escritura. A pergunta é: nós temos transformado esse benefício em gratidão? Nós temos transformado esse benefício em louvor a Deus? Nós temos que ter em mente sempre: devemos ser gratos, devemos louvar a Deus, devemos reconhecer. É um privilégio ouvir as boas novas a respeito do Senhor Jesus. É um privilégio poder crer e poder ser ajuntado em torno do seu nome e em torno do seu nome receber o seu cuidado protetor e o direcionamento que só Ele pode dar a cada um de nós. Então que Deus, irmãos, Ele aplique essa palavra e Ele plante no nosso coração: eu devo ser grato, eu devo louvar a Deus, porque o seu Filho veio ao mundo, Ele morreu naquela cruz, Ele morreu por mim, Ele me salvou, Ele me redimiu. Que Deus nos abençoe.